Oi, tudo bom? Essa série de vídeos que eu vou fazer são histórias. Histórias das minhas seguidoras e histórias de pessoas que eu atendi. Toda a história que eu contar aqui, ela foi autorizada pela dona da história a ser contada. Caso você queira ter sua história contada, não precisa ser uma história de superação, tá? Pode ser uma história de desabafo. Às vezes contar para os outros alivia. E depois de atender milhares de mulheres vítimas de violência doméstica, e sim, foram milhares. Não vou dizer que infelizmente, porque que bom que fui eu que as atendi, que foi uma mulher que tenta ser compreensiva, que tenta fazer um bom serviço que as atendeu. E eu vejo que a maioria delas quer falar, porque às vezes foi uma vida inteira passando por situação de violência doméstica que elas não contaram. Às vezes ela tá sofrendo, carregando aquela situação há anos, anos e anos, e ela nunca contou pra ninguém. Ninguém nunca se dispôs a ouvi-la totalmente. Então, esse é o momento de colocar as histórias pro mundo, para que todas as mulheres sintam que elas têm apoio, que elas não estão sozinhas. Elas não estão sozinhas na dor, mas também não estão sozinhas para quebrar o ciclo da violência e melhorar a própria situação. Obviamente que o nome é fictício e eu vou contar a primeira história. Caso você queira contar a sua, enfim, para qualquer uma das minhas redes sociais. Que vai aparecer aqui em algum canto. a dona dessa primeira história é a Maria. Eu vou contar a história dela. Eu não me lembro quando começou, mas me lembro que terminou porque ele arrumou uma namorada e ficou com medo que ela descobrisse. Eu tinha uns 12, 13 anos nessa época. Lembro também que eu tinha medo de engravidar, porque eu era tão criança que acreditava que poderia engravidar com um beijo na boca. Quando tive aula de educação sexual na terceira série, lembro de ficar aliviada, porque descobri como os bebês eram feitos e soube que eu não teria um bebê. Eu não era uma menina bonita. Então, quando minhas amigas começaram a contar sobre meninos que se interessavam por elas, comecei a contar aquele caso, como se fosse um flash entre pré-adolescentes. Mas ele não era um pré-adolescente. Ele sabia como os bebês eram feitos. Lembro que quando parou, eu comecei a achar que poderia ter algo errado comigo. Será que eu havia ficado ainda menos interessante? Eu nunca contei para os meus pais. E mesmo hoje, quase 20 anos depois, ainda não sei como eles reagiriam. Se eles teriam maturidade para serem meus pais e não duas crianças histéricas culpando um ao outro. Eu demorei a entender que sofri abuso sexual. Precisei ouvir histórias e conhecer outras vítimas para entender. Eu nunca contei para minha família. Não sei se para protegê-los, para eles não se sentirem culpados, ou se para me proteger. Afinal, vai que não acreditam em mim, vai que falam que foi só brincadeira de criança e que eu entendi errado e me magoam novamente. Ele é o favorito de uma família machista e desequilibrada. Tem amor também, não estou dizendo que não. Às vezes eu acho que superei e que isso não me atinge, mas a vida vem dar um soco às vezes. Recentemente, um presidente não reeleito falou que pintou um clima com uma menina de 13 anos. Fiquei indignada, mas segui a vida. Porém, bastou ver um vídeo da Xuxa contando que sofreu abuso sexual para me debulhar em lágrimas. Eu também queria contar para o mundo minha história e quem sabe proteger uma única menina que fosse, mas eu decidi não contar. Para me proteger ou para proteger os meus pais? Eu não sei. Por isso, quando apareceu a oportunidade de contar minha história de forma anônima, eu quis gritar. Vai que assim eu consigo proteger alguma menina ou ajudar uma mulher adulta a enfrentar o trauma. Se eu puder falar algo proteja suas crianças, principalmente suas meninas. O mundo ainda é mais cruel com elas. Essa é a nossa primeira história, a história da Maria. Eu espero que chegue em muitas outras pessoas e dê para elas força. É o que eu desejo para todas nós.